Salve Maria, nós já falamos sobre o temperamento sanguíneo, sobre o fleumático, vamos falar agora sobre o melancólico. Existe, infelizmente, assim como existe muito, entre aspas, ideias equivocadas sobre o temperamento fleumático, sobre o melancólico também existe muito desentendimento, porque às vezes se liga o melancólico só uma pessoa extremamente triste, extremamente desanimada, depressiva, e não é por aí. A pessoa pode ser melancólica e não ter nenhum problema de depressão, de tristezas constantes. Geralmente não precisa, porque um colérico pode ter depressão, um fleumático, um sanguíneo, isso é indiferente. O melancólico, geralmente, ele está muito ligado ao seu mundo interior. Então ele pensa mais nos sonhos pessoais dele, como poderia ter sido tal coisa, será que as pessoas me dão atenção? É tudo voltado para o mundo interior da pessoa. Embora ela se importe com outras pessoas, mas sempre é uma importância das pessoas em relação a ela. Um dos defeitos do fleumático é uma tendência para o egoísmo. Do fleumático não, do melancólico, né? Do fleumático é mais para paralisia, para assídia, para uma certa preguiça, para um certo comodismo, para não perseverança, o fleumático. Já o melancólico, um dos grandes defeitos é uma tendência para o egoísmo. As coisas é mais voltadas para ele mesmo. Até mesmo quando ele faz alguns atos para o outro, isso quando ele está nessa questão do defeito, né? Sempre é muito ligado ao mundo interior dele. Então, tipo, eu fiz vários atos bons, mas muito voltado para mim mesmo. Um exemplo melancólico, né? Então ele vai estar dando muita importância ao que pensaram, ao que as pessoas pensam daquele gesto dele, como é que as pessoas me veem, o que é que elas acham de mim. A pessoa está muito preocupada, o melancólico, com uma certa autoimagem. Qual a imagem que os outros têm de mim? O que eles pensaram? O que eles sentiram? Será que eles se importam comigo? Percebam que é muito ligado ao mundo interior desta pessoa, o melancólico. Ligado a uma questão muito centrada em si mesma. Seria um defeito, né, do melancólico, a questão do egoísmo, uma certa centralidade em muitos aspectos. E o melancólico geralmente ele vai achando que as coisas que acontecem de errado é culpa dele, que ele poderia ter feito mais alguma coisa, que já que isso aconteceu, ele não fez suficiente. Tem uma tendência muito de se culpar das coisas. De ficar. Porque ele acaba centralizando muito o mundo interior dele, ele acaba ficando muito na dele, muito pensativo, o melancólico, né? E acaba muitas vezes, quando acontece algo ruim, ele se culpa. Ele acha que se aquilo aconteceu, alguma coisa tem a ver com ele. Lembrem o que eu falei. O melancólico geralmente acha que as coisas sempre, de alguma forma, têm a ver com ele ou com ela, né? O melancólico ou a melancólica. Então esse seria um defeito. A questão da qualidade do melancólico, geralmente ele tem uma ternura maior. Ele é mais terno, ou ela, né? Mais amável. As formas de demonstrar o amor é tanto afetiva como efetiva, ou seja, se ela puder, se ela tiver como, ela não somente demonstra, não só tem os sentimentos, mas ela demonstra por um abraço, por um beijo, por um cheiro, por um presente. O melancólico é muito ligado também a esses gestos concretos de amor. Não é que os outros temperamentos não tenham nada disso, claro que pode. Como eu falei, não é uma coisa determinista, engessada. Mas o melancólico, ele geralmente demora, às vezes, demonstrar, porque ele fica muito nele mesmo, né? Tem essa dificuldade de criar muitas amizades, porque ele acaba desconfiando muito dos outros. Mas geralmente o melancólico, ele tem essa capacidade, quando ele consegue confiar, de demonstrar amor, de demonstrar cuidado, paciência, carinho e sacrifício por aquelas pessoas que
ele ama e que ele tem uma certa confiança. Um exemplo de santo melancólico é São João da Cruz e Santa Teresinha do Menino Jesus. São dois santos melancólicos. Mas perceba que o temperamento deles não deixou eles presos em si mesmo. Pelo contrário, São João da Cruz, ele gastou a sua vida por amor a Cristo. Ele não tinha nenhuma centralidade em si. Santa Teresinha também, à medida que foi crescendo em santidade, ela que nunca teve, né, nenhum pecado mortal, nunca cometeu nenhum pecado mortal, creio eu que também São João da Cruz também não, e eles saíam de si, eles nunca ficavam presos por conta do temperamento deles, mas eles conseguiam investigar melhor esse mundo interior, ou seja, aquilo que para um melancólico não virtuoso é um defeito, para um melancólico virtuoso se torna algo bom, porque o melancólico tem outra virtude, ele é muito ligado, quando ele passa a ter uma experiência com Deus, ele é muito ligado à vida íntima, à vida espiritual, à vida de união com Deus. Então a meditação sobre os mistérios da paixão, sobre a vida de Cristo, sobre as ações de Deus na alma, tudo isso ajuda o melancólico a crescer em santidade. Ler um livro espiritual, né? Tudo isso vai o ajudando. Então, seria um defeito do melancólico um certo egoísmo, uma certa centralidade, e parece que tudo tem a ver com ele, tanto para o bem como para o mal. Parece que ele tem alguma culpa, ou ele sempre tem algum benefício daquele bem que aconteceu. Isso seria uma fraqueza do temperamento, né? Um defeito dominante. Mas, por outro lado, tem a questão da ternura, do amor afetivo e efetivo, e também dessa vida que tende ao eterno, à intimidade. Então, o melancólico está muito marcado por isso. Porque ele visita o seu mundo interior, se ele visita bem e é bem direcionado, ele pode crescer muito em santidade, pode crescer muito em virtudes, porque ele vai tendo esse encontro não consigo mesmo somente, mas com Deus. Então, o melancólico, uma outra fraqueza dele seria, ele não é muito ligado, como fleumático, a coisas que dá prazer. Claro que, como toda pessoa, alguém quer algo que dê prazer, né? Mas o melancólico, geralmente ele faz o seguinte: quando ele quer algo e tem um obstáculo, ele geralmente se irrita muito rápido, né? É como o colérico. O colérico, um dos defeitos maiores dele é a questão de ser irascível, questão de ser meio enraivado às vezes, né, diante de algumas situações. O apetite irascível. Enquanto o fleumático é o apetite concupiscível, a inclinação para as coisas mais fáceis, mais prazerosas, o fleumático. Já o melancólico e o colérico é ligado a coisas... o apetite dele, ou seja, um dos defeitos também, é a questão da ira, de se irritar quando ele não é entendido, quando ele não tem atenção, quando ele quer conquistar algo e não consegue naquela hora, quando não é do jeito dele, então a ira vem. No colérico vem com mais força, com mais expressividade, com mais intensidade, mas também o melancólico é muitas vezes tentado pela ira, pela raiva das coisas, né? Já o fleumático não, vê uma pessoa bem irada, a pessoa vem pra cima com tudo. Do fleumático ele tá ali calmo, né? Tranquilão. Parece até morto, né? Então, fica um pouquinho aqui do que é o temperamento melancólico. E aí, você está assistindo os meus vídeos? Já assistiu? Lá no YouTube tem. Coloque assim, Zé Oliveira, temperamentos. Lá tem 4 vídeos sobre o sanguíneo. Aí eu já fiz agora um sobre o fleumático, agora essa live, né? Que passou há pouco tempo. E essa live atual sobre o melancólico. Depois eu falarei sobre o colérico. E depois vou fazer também uma revisão geral dos temperamentos. Serão muitas lives sobre esse tema, tá bom? Aguarde e compartilhe com outras pessoas. Um abraço.